Olá, minhas queridas e meus queridos psicólogas e psicólogos do Piauí e do mundo, né? Estamos aqui iniciando mais um Psicast, né? O Psicast que é o podcast com esse intuito de levar a ciência da psicologia, do fazer da psicologia para todos os psicólogos e as profissões e as pessoas que simpatizam com a nossa área, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui, eu estou muito feliz, né, de estar aqui ladeado do meu colega aqui, irmão conselheiro, né, Rodrigo Damasceno, recebendo com muita honra, né, para tratarmos aqui de um tema muito atual, que é a hipnose, mindfulness, dentro da clínica da psicologia. Nós vamos receber agora aqui o Dr. Leonardo Rodrigues, né, psicólogo clínico, professor, né, professor efetivo lá da UESP, doutor em medicina na Universidade Federal de Bahia, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva da UESP, né? Tem a sua formação também em hipnose, também é certificado pela TCC, pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas Comportamentais, professor aí em várias pós-graduações, né, nessa área, e que tive a honra de ser seu aluno, né, e que me inspira muito, né, tê-lo como professor. E também nós temos o Rodrigo Lopes, né, meu querido amigo, né, lutador aí da psicologia clínica, também da TCC, psicólogo clínico, professor, palestrante, escritor de vários livros, né, inclusive eu tenho uns que está faltando assinar. Especialista também em TCC, terapia do esquema, hipnose, membro também da FBTC e diretor da Sociedade de Hipnose Médica do Rio de Janeiro, né. Hoje nós vamos falar aqui, né, nesse episódio, justamente nesse contexto do uso dessas ferramentas mindfulness e hipnose no contexto terapêutico, na prática clínica da psicologia, né, e questões e desafios dessa nossa atualidade, né. Hoje nós sabemos que está muito em xeque essa questão aí da psicoterapia, do psicólogo, do manejo clínico, né? E nós temos essa técnica regulamentada desde a resolução lá de 2000, resolução número 13 de 2000 do CFP, que regulamenta o uso da hipnose pelo profissional psicólogo, né? E aí, quando a gente começa a ver esse boom, né, dessas terapias cognitivas comportamentais, principalmente de terceira onda, que vem trabalhar muito com mindfulness, nós achamos muito oportuno trazer vocês aqui para falar sobre esse tema, né? E aí eu queria começar aqui, né, com a pergunta aqui para vocês sobre como que a hipnose, né, a hipnose nesse contexto, né, tem sido utilizado aí dentro da prática clínica aí de vocês. E claro, se vocês também quiserem dar a sua consideração inicial aí no nosso episódio, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Pode falar. Sempre é um prazer estar aqui com o conselho. E a psicologia, ela está cada vez mais ganhando evidências dentro de um trabalho bastante significativo. E quando nós pautamos esse trabalho que a hipnose realiza, associada às abordagens cognitivas comportamentais, ela vem para dar uma ênfase cada vez maior, facilitando esse processo, o progresso da evolução do paciente dentro desse atendimento, buscando assim facilitar cada vez mais esse atendimento e o tratamento, diminuindo até o percurso de tempo desse trabalho, que vai facilitando com o maior resultado e a desenvoltura do paciente quando ele se coloca à disposição para todo esse processo. Obrigado pelo convite pelo CRP, na pessoa, né, do Rodrigo Damasceno, do Saul, que nos representa aqui, nesse momento importante, e junto com o Rodrigo poder falar desse espaço tão importante, né? Falar das ferramentas, vamos colocar aí, da hipnose, mindfulness, são ferramentas milenares, antigas. Primeiro vamos colocar, isso não é de agora, né? Isso antes de Cristo, há 2.500 anos, quando o Siddhartha Gautama, Buda, começa a compreender, né, como lidar com os pensamentos que inquietam, que incomodavam, pensamentos intrusos, ruminativos. E ele, a partir de sua descoberta pessoal e autorreflexão, conseguiu entender, através de uma técnica milenar, na época, meditação, né? Entendeu que a meditação era uma prática importante para poder fazer uma compreensão, né, interna e entender como nossos pensamentos podiam afetar nossas emoções e comportamentos. Então, é algo antigo, milenar. A gente está falando agora, né, da meditação. Antes da meditação, a gente tem a hipnose, que é uma prática milenar mais antiga
de certa forma, também do que a própria meditação. Então, junto com o passar do tempo, são ferramentas importantes e riquíssimas, e a ciência, ela evolui, é cumulativa, né? A forma como a gente via meditação e via também a hipnose, ela foi sofrendo transformações, porque são fenômenos importantes, porém muito complexos. Não são tão simples, porque ela envolve uma dimensão do fenômeno humano, e um fenômeno complexo, que em algumas situações podem trazer experiências extraordinárias, para outras, não. Por isso que nada pode ser generalizado. Então, com o passar do tempo, né, e aí a sua pergunta, esses termos foram colocados dentro aqui de vários caminhos da psicologia, e aí ela foi estudada por várias vertentes da psicologia ao longo do tempo, recentemente trazido mais nas terapias cognitivas comportamentais como uma ferramenta que coaduna, né, está em consonância com a filosofia e com a epistemologia das terapias cognitivas. Então, a partir daí, a gente pode desenvolver mais e falar como se deu esse processo histórico. Então, é importante, primeiro, ver esse lado importante. Nosso curso de psicologia é um curso naturalmente democrático, porque é um curso generalista, a gente vê todas as demandas, né, que o ser humano pode ser estudado. Então, nós somos o único curso, ou o único profissional, né, ou as únicas profissionais que podemos trabalhar o comportamento em qualquer lugar. A gente pode trabalhar o comportamento num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, no fundo do mar e também lá em cima, no espaço. Ou seja, aonde tem relações humanas vai ter pessoas, né? Então, do ponto de vista teológico, a gente pode dizer, onde tem uma ou duas mais pessoas reunidas, Deus vai estar presente. Eu digo que nas relações humanas, onde tem uma ou duas pessoas reunidas, haverá problema de relações humanas. E a função da psicologia é entender como se dá essa interação das relações humanas. E as ferramentas da hipnose e mindfulness é umas ferramentas que nós vamos falar para poder fazer parte desse escopo e como pode ser usada pelo psicólogo com formação adequada. É muito importante essa fundamentação de vocês, porque hoje, por mais que tenha assim, muita divulgação sobre diversos assuntos, eu acho que ainda há uma carência sobre uma melhor contextualização de o fazer mais científico das questões que envolvem o comportamento humano e aqui mais propriamente dessas temáticas, né, que envolvem a hipnose e o mindfulness, que hoje o mindfulness, né, eu quero que vocês falem um pouco mais sobre isso, até trazendo sobre uma perspectiva prática. De que forma, né, dentro do trabalho de vocês, dentro do manejo clínico, né, dentro das ferramentas terapêuticas que vocês desenvolvem, como que vocês utilizam, né, o mindfulness e como que isso traz uma melhora significativa do paciente? Isso pode ser feito individual, pode ser feito coletivo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso e trazendo também um pouco da experiência de vocês ao longo desses anos aí dentro do contexto clínico. Dentro da realidade clínica, sempre a gente está utilizando muito, não só o mindfulness, quanto a hipnoterapia. E dentro do que eu percebo dentro do trabalho, eu vejo muitos resultados em diversas áreas, mas principalmente dentro da clínica voltada para os quadros de ansiedade, quadros de estresse, quadros de dor. E isso vai sempre trabalhando dentro dos quadros de personalidade também. E isso vai sempre dando uma ênfase muito grande para essa condição da busca pela consciência do estado do presente momento, né? Essa atenção plena, ela é fundamental para que a pessoa consiga não só perceber toda essa dinâmica, como também conseguir se visualizar, percebendo as suas sensações, algo que é muito difícil no dia a dia, devido a toda essa correria que nós vivemos. Sim. E a meditação, o mindfulness, diretamente falando, vai muito para esse viés, porque nós vamos tomando consciência num simples lavar de louças, num simples beber um copo d'água, entre outros momentos mais que precisam que nós nos entregamos para a nossa consciência. E dentro desse processo também não deixa de estar aí também a hipnoterapia, que apesar de ser formas divergentes de se visualizar, mas são muito importantes dentro da clínica psicológica, e que ela já é mais voltada dentro dos quadros de ansiedade, de estresse, dentro de quadros de personalidade, mas podemos dizer que em quadros de depressão, por exemplo, propriamente dito, é mais interessante o uso dentro da experiência que eu tenho do mindfulness.
Perfeito. E professor Leonardo, você também, além dessa provocação que eu faço dessa pergunta, você também desenvolve pesquisas dentro que envolve essa parte da terapia cognitivo-comportamental. Queria que você trouxesse um pouco também desses dois vieses, né? Tanto da prática clínica, como também dessa pesquisa, que eu acho que é um dos pontos principais aqui também dentro da nossa conversa, que é a relevância científica, né, o fazer técnico dentro da evidência científica que a área comportamental, o mindfulness e a hipnose traz para a comunidade. Isso, excelente pergunta, Rodrigo. Permita-me, para falar disso, falar um pouco da minha história, talvez ajude, né? Assim, em 1996 eu comecei a me interessar por hipnose enquanto estudante de graduação de psicologia na Universidade Estadual da Paraíba. Na época, um professor chamado Percy de Holanda Cavalcante, ele trabalhava com hipnose, isso me chamou a atenção, eu já via, lia, e fiz parte do laboratório, me chamou a atenção por estudar, né? Então fiz alguns cursos de treinamento com ele, de formação, e me chamou muito a atenção. Eu lembro que a primeira vez, num treinamento que ele fez, me chamou muita atenção quando ele fez uma experiência de regressão, e foi muito profunda, que ele marcou muito. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher simples, quase analfabeta, e eu contei para ela, e disse, meu filho, a ciência é muito interessante, né? E aí, olha que eu contei o que eu vi lá, a experiência, que ele me chamou a atenção. E passei a estudar desde 96. O professor Percy se aposenta, sai, e aí com questão de tempo, chega o professor Manuel Feitosa Júnior, né? Ele entra na Universidade Estadual da Paraíba como professor visitante, ele tinha mestrado na área da PUC, de orientação psicanalítica, um pesquisador na área da hipnose e um odontólogo, né? Bom, e aí eu conheço ele, já tinha interesse em estudar, e aí eu me apresento para ele olha assim para mim, o que é que esse rapaz está querendo aqui, né, isso em 97, e aí ele assume o laboratório e funda o laboratório de pesquisa com hipnose, pela experiência dele de ser um odontólogo, com experiência em neurociência, um psicólogo com experiência clínica, e também era uma pessoa muito discreta, então ele tem uma experiência com hipnose na odontologia, né, no Brasil como um todo, porque ele era muito discreto, ele era, na verdade, um militar, né, aposentado, e que tinha experiência, na verdade, de visitar a América Latina toda. Então, eu tive a sorte de eu encontrá-lo, e nesse período eu quis fazer estudo, e nesse primeiro momento, eu me submeti a um PIBIC, né? E o PIBIC era justamente o quê? E aí eu tive a ousadia, junto com o professor Edmundo de Oliveira Galdense, que é um grande psicanalista e psiquiatra na Paraíba e no mundo como um todo, ele tem várias produções. Com esse reconhecimento, eu resolvo fazer, na verdade, eles me orientam a fazer uma pesquisa. E a primeira pesquisa como estudante de graduação era justamente, será se a hipnose funciona? E será se ela funciona? Como é que ela pode comprovar? Então, a minha busca foi, então, tinha tanto o professor, o psiquiatra Edmundo Galdense, quanto o psicanalista, e quanto o professor Manuel Feitosa, né, um com mestrado e outro com doutorado, e disse, olha, para a gente poder trabalhar com pesquisa, vamos tentar colocar alguma coisa que realmente leve em consideração, já que a hipnose tem todo esse estigma. E resolvemos trabalhar, né, ou seja, fazer a cirurgia sem anestesia, vendo se a hipnose conseguia, na verdade, né, fazer com que a pessoa fizesse a extração dentária, a exerese dentária, sem anestesia química. Aí realmente, primeiro eu fiquei empolgado, mas também responsabilidade. Poxa, como isso, né? Então eu tive a oportunidade durante 2 anos de fazer esse projeto, e foi um trabalho interessante, foi um trabalho experimental, onde teve 5 pessoas no grupo controle e 5 no grupo experimental de pessoas com algofobia, que é isso, que é medo à dor, né? E o resultado foi interessante, que o resultado mostrou que a pergunta era, será se a hipnose ajuda, né? Pela experiência clínica dos professores, sim. Então, sim, essa pesquisa foi feita, isso me chamou muita atenção ainda como um estudante de psicologia, e foi radical isso na minha vida, porque eu passei a ver coisas e aprender coisas que eu não podia falar muito em sala de aula, porque o pessoal achava estranho, e isso ganhou a atenção, né? Porque eu tive experiências interessantes, né? E aí, a partir daí, né, e o Rodrigo trabalha com hipnose, sabe disso, então, a partir desse processo, isso foi muito, muito interessante. Eu comecei a ver a hipnose como algo realmente experimental, delicado, e tive que estudar muito, né? Sim. E o resultado foi interessante, a pesquisa foi tão interessante que, além do que a gente queria demonstrar, a hipótese ser testada, é que algumas pessoas que tinham fobia, né, ao tratamento odontológico,
a gente tratava não só a fobia, mas diretamente o próprio hipnose direto, o indivíduo, claro, com todo o processo da hipnose, tratamento adequado, usando toda a metodologia coerente, né, tudo delicado, as pessoas respondiam, a própria superava a fobia fazendo a cirurgia, né, e além do mais, em alguns casos, a gente ficou tão surpreso, aí foi uma grata surpresa, que um dos casos a pessoa reagiu tão bem que a gente chegou a fazer, por exemplo, 2 excereses dentárias, extração, e sem suturar. Né? E isso foi uma coisa forte. Então, eu, enquanto estudante, gravando, Sim. a própria, como era uma pesquisa acadêmica, tinha que ter estudante de psicologia, Sim. no caso, eu, enquanto pesquisador, e acadêmico de odontologia. E eu lembro que a Sônia Delane, que era minha colega, no caso, acadêmico de odontologia, na hora que era para fazer a extração, ela ficava tão nervosa que ela disse, será que eu consigo? Eu estou com medo dessa pessoa pular daqui. Porque depois ela relatou, na hora que todo o processo de hipnose é feito e bem orientado e que de fato a hipnose está instalada, se faz uma isquemia naquela região onde vai ser feita a extração. A isquemia é aquele processo que ocorre quando a gente toma uma anestesia química, né? E o Saúl da área aqui que me conhece, né? E ela via a isquemia e ficou impressionada, está fazendo isquemia, poxa. Aí foi quando, né? A circulação, tudo, e aí se tirava, fez a extração e com o controle, né, da cialostasia e hemostasia, o controle do sangue e da salivação. Bom, a partir dessa história, né, eu comecei a estudar mais a hipnose, entender o que acontece. A gente está falando no período também onde tinha teorias importantes, mas a gente não tinha os recursos que tem hoje, por exemplo, a ressonância magnética funcional, Sim. né, todo o desenvolvimento da neurociência, mas isso foi uma base muito importante para poder estudar. A partir de então, também me interessei em fazer os estudos de pesquisa e fiz a formação confeitosa, né, no ano de 2000, né, em 98 eu defendo o meu PIBIC, em 2000 eu defendo minha monografia, que foi sobre hipnoanálise, onde eu tenho hipnose com psicanálise, monografia de conclusão de curso, né, e em 2000 eu termino e faço minha formação no laboratório de estudo com hipnose, que foi uma formação de 250 horas, onde envolveu muita coisa. A partir daí eu conheci a TCC, né, junto com o Sumunal Feitosa. Essa vinha da psicanálise, isso, né, juntou e fez esse processo, porque, só para poder reiterar, minha monografia, e aí eu uso hoje nas disciplinas vou começar a aprofundar de psicossomática, foi interessante porque a banca tinha uma doutora em psicanálise, lacaniana, chegada da França, e foi interessante, e ela ficou de, poxa, eu não conhecia coisa da própria hipnose da psicanálise. Da minha monografia foi um repasso histórico da obra de Freud e tudo que ele falava sobre hipnose. Então, Sim. não era só o que as pessoas veem do que Freud não falava. Então, foi uma busca de fazer justamente, né, um mergulho epistemológico da contribuição da hipnose junto com a psicanálise, enquanto usando o técnico da psicodinâmica, especificamente. Que legal, né? Eu não sabia que você tinha essa base psicanalítica aí, que legal, né? Tá vendo? Professor, assim, a gente sempre fica aprendendo, né? Eu vou fazer uma complementação. Leonardo, a primeira vez que eu escutei alguma coisa de hipnose, psicologia, foi em uma das suas vindas, à época do seu doutorado, entre 2012 e 2013. Eu fui lá em um evento da UESP e você estava lá falando justamente sobre esses estudos que você está trazendo aqui, que é fantástico. E eu fiquei assim, muito mais motivado, né, e aguçado para se aprofundar nos conhecimentos da psicologia. E essa é a nossa carência, né? Uma carência muito grande na nossa área, que eu falo agora na área da psicologia, né? Nós termos validação científica, né? Quantos de nós estão escrevendo livros, estão pesquisando, estão atuando na área, fazendo artigos científicos, né, para poder validar o nosso fazer. Porque validando o nosso fazer, a gente fortalece a profissão. Com certeza. Né? E a gente falando aqui sobre ciência, sobre isso, e aí você vê essa crescente área, essa crescente busca na ciência agora, tanto dos livros quanto das pesquisas, né, de relacionar essa validação, né, essa evidência. Né? Essa evidência da hipnose e da mindfulness, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente busca a evidência, aí a gente fala, por exemplo, da neurociência, né? Que o professor Leonardo falou, que ele é o coordenador do laboratório de neurociência, e assim, eu queria saber de você e também do Rodrigo, que é o escritor de livro, né? Como que é, né? Como que é para vocês, estarem nessa área da psicologia e defenderem a ciência e fazerem ciência nesse campo tão que às vezes a pessoa diz que é abstrato, né? Que não tem muita coisa assim não, né? De abstrato, a gente tem muitas coisas palpáveis. Queria que vocês falassem isso, como que é para vocês? Para mim é altamente significativo e honroso, né? Não só por
está falando e escrevendo, no caso aí, sobre temas que são muito importantes dentro do nosso dia a dia. Agora mesmo aí nós estamos lançando no mês do psicólogo uma trilogia, né, onde nós falamos da um livro da psicopatologia, outro da neurodiversidade, outro da psicologia baseada em evidências, com a amiga Márcia Matias, onde nós sempre estamos escrevendo juntos. E por que eu estou dividindo isso aqui? Porque é algo que motiva a gente cada vez mais, não só estudar, como levar para aquela pessoa que está buscando conhecimento mais significativo dentro dessa realidade, mais palpável, né? Como o próprio Saul disse, é uma realidade que muitas vezes nós temos que buscar material, não sabe aonde, mas tem que ir, porque muitas vezes nem tem, a gente tem que construir o material, né? Quem pode melhor falar sobre construir é o Leonardo, por estar dentro de uma universidade, e ele está lá sempre buscando pesquisas e construindo pesquisas, né? Elaborando pesquisas junto com o alunado, para dar uma maior força para a nossa ciência da psicologia. E pegando esse gancho, a gente vem sempre buscando escrever sobre temas. Sim. Hoje nós já estamos indo aí para os que vão vir ainda para lançar o 12º livro. Pô, que legal. Né? O que a gente vem sempre buscando escrever muito sobre temas que são importantes e que vão dar ênfase para o alunado, para os profissionais. Porque isso, ao meu ver, é o maior legado que um profissional pode deixar, não só dentro da sua profissão, mas para a sociedade, porque a sociedade precisa conhecer as bases da psicologia que realmente interessam, que realmente são importantes. Não dizendo que em outras ênfases ou abordagem não sejam, mas eu digo é porque nós precisamos de ciência. De ciência, nós precisamos de evidência. Sim. Então, bem colocado pelo Rodrigo. Então, nesse processo de buscar um conhecimento da produção, né, a gente tem muita divulgação científica. Nós somos um país imenso e aqui não está falando mais para o país, hoje a gente fala para o mundo como um todo, em linha geral também, né, em gerais. Então, nesse ponto, a minha preocupação na época, ou seja, talvez por fazer aquela pesquisa, isso me trouxe muita responsabilidade de estar sendo observado, de fazer de forma correta, né, de fazer pesquisa na universidade. Então, minha busca é justamente compreender o que é a hipnose, né? E de fato como ela funciona cientificamente. Porque a hipnose em si, em praticá-la, não é difícil, porque você pode seguir um roteiro, como o Rodrigo aqui bem sabe, né? E a partir desse roteiro você vai ter as respostas da pessoa. No entanto, a hipnose dentro da psicologia, ela requer uma formação delicada, porque veja, primeiro é uma técnica, né? É uma ferramenta e é uma terapia. A gente fala em hipnoterapia por si só. Sim. Porém, dentro da psicologia, nós podemos utilizar, como bem o Saul colocou, a partir da resolução, né, de 2000, onde o psicólogo que tiver formação na área de hipnose, ele pode utilizar. E o que é essa formação? É uma formação de fato que possa ter uma experiência clínica adequada com pessoas que tenham treinamento na área ou sociedades adequadas, como a Sociedade Brasileira de Hipnose, que a pessoa possa estar, entre outras instituições que formam, como a Sociedade Ericksoniana de Hipnose do brasileiro, tem vários, né? Bom, a partir daí, com essa formação, a gente pode atrelar, no caso, a nossa formação, o uso da hipnose, né, especificamente dentro, né, da nossa prática clínica. A minha busca na pesquisa justamente foi na universidade, fazendo busca, pesquisa, querendo entender essa relação aí com o advento, com o passar do tempo de fazer pesquisa da neurociência, deixa eu entender um pouco que se vencer mais a hipnose. Então vamos lá, a gente está falando aqui de hipnose, falando de mindfulness, então a hipnose seria, de uma forma muito breve, um estado ampliado de consciência, onde nesse estado de ampliado de consciência a gente potencializa nossas capacidades psicológicas e fisiológicas. Sim. Por isso que nesse estado ampliado de consciência, a gente está falando da palavra consciência, ter consciente do que está fazendo, e nessa consciência pode estar inconsciente ou não, né? Então depende também do que está ocorrendo. Já no mindfulness, ela é uma consciência da experiência do momento presente que envolve a aceitação daquilo que não se pode mudar.
Então, nós temos agora duas perspectivas, né? E a partir dessa perspectiva, o estudo de fazer pesquisa, sim. Então, nós temos agora várias pesquisas com o advento justamente com o recurso de ressonância magnética, que dá para compreender melhor o que ocorre, digamos assim, enquanto o indivíduo está em transe, né? O que ocorre no cérebro. Hoje temos melhores compreensão do que acontece com a pessoa quando está em transe. Então, a palavra transe é uma palavra mais utilizada, mais compreensível, é uma palavra técnica, né? Porque no estado de transe a gente pode entender que há um processo de ampliação da consciência, né? Então, nesse estado de transe de consciência, a gente vai compreender o que acontece com a pessoa, e esse é o processo científico. Então, do ponto de vista neurocientífico, existem várias teorias que vai explicar a hipnose. Então, sempre houveram várias teorias, tanto científicas ou não. Então, a hipnose sempre foi praticada pelo mundo todo, por várias pessoas. Então, a técnica em si não é difícil. A questão é, do ponto de vista da psicologia enquanto ciência e profissão, o que é que ela pode nos ajudar? Então, a prática pode ser utilizada com vários sintomas, né, como o Rodrigo colocou. Então, a gente pode entender, por exemplo, já se citava, desde a época, por exemplo, de William James, quando ele utilizava muito a hipnose, né, um estudioso do pragmatismo dentro da psicologia, ele falava que no estudo da hipnose é um estudo muito importante para a gente compreender a consciência, porque ele tinha interesse muito em estudar a religião. Então ele via que as pessoas no estado de transe, a religião tinha muito a ver com alguns fenômenos ligados à hipnose. E ele foi um estudioso inicial e começou a fazer a ideia de quando você está em transe, o fenômeno ideomotor está presente, ou seja, quando a gente pensa, o nosso pensamento vai ativar crenças que vai ativar fenômenos motores no nosso corpo. Então, esse fenômeno ideomotor vai estar presente. Ele é o primeiro a pontuar isso e dizer que o pensamento vai alterar as funções cerebrais, né, e neurofisiológicas, com tudo, instantâneas, e a partir daí ele vai dar esse pontapé inicial para a gente compreender como dá esse processo. Então, rapidamente, quando o indivíduo está em transe, que é esse conceito ideomotor, faz com que uma região chamada, uma função específica, a formação reticular, né, que está no tronco cerebral, essa formação reticular faz com que a gente consiga controlar funções, né, como o sistema nervoso parasimpático, a regulação do sono e vigília, faz com que a gente contenha do tato, a parte sensorial, né, e motora. Então, essa formação reticular, quando o hipnólogo, que tem uma formação científica baseada em neurociência, ele sabe o que está acontecendo. Então, você, a partir daquele estado de transe, e você vai aprofundar. Ao aprofundar o transe, você entende o que está ocorrendo em termos, por exemplo, na formação reticular. Aí você tem que saber, nessa formação reticular, eu vou fazer com que ela seja ascendente ou descendente. Por exemplo, um estado da hipnose, onde fez uma cirurgia, a formação descendente faz com que a regulação da dor, a sintomatologia dolorosa seja controlada, a analgesia seja trabalhada, né? Na ascendente, quando o indivíduo está lá, que você relaxa, que aquele momento você induz ao transe, que a pessoa fecha os olhos e relaxa lá. Então, o que acontece? Ela fica indiferente aos estímulos externos, ela não está inconsciente, e essa indiferença, que é um estado de mind, faz com que ela, na verdade, não se envolva com o que esteja preocupando. E isso potencializa a capacidade justamente de quê? De fazer com que alguns pensamentos disfuncionais não interfiram na fisiologia e especificamente no sistema nervoso autônomo, e você consegue fazer uma autorregulação. Por isso que é interessante e fantástico. Por isso que requer uma prática, um desenvolvimento, eu acho. Eu vi uma pesquisa, não me lembro agora, mas foi numa dessas revistas internacionais, ela falando justamente isso, né, o uso da hipnose, né, e esse potencial de autorregulação até mesmo do sistema imunológico. Sim. Sabe? Tipo, de aumentar ali as células de defesa e tudo, de melhorar a regeneração tecidual. Então, assim, coisas fenomenais, né? O que a nossa mente pode fazer, né? E aí, nisso eu queria que nosso colega Rodrigo eu já ia falasse, até falar, né? desculpa de cortar, Celso. Né? Eu sou um exemplo disso, né? Eu tive Covid de uma maneira muito grave, para os colegas que não conhecem, que não sabem, na verdade, que não sabiam. Eu tive Covid e a hipnose e o mindfulness, principalmente a hipnose, a auto-hipnose, foram estratégias que me ajudaram muito nesse fortalecimento e também lá dentro do tubo. Sim. Né? Meu amigo ficou vários dias, não foi? Foram 38 dias, 17 dias entubado. Foi logo naquela primeira onda, né? Assim, foi justamente. Foi quando iniciou Ninguém mesmo. sabia como tratar. Não. E nós conseguimos sair dessa situação com os cuidados
principalmente Sim. de Deus, depois dos profissionais que estavam dando toda aquela assistência, Sim, os amigos, as orações dentro sim, da religião de cada um, e também eu querer estar aqui, né? sim. Que isso também é muito importante, e os amigos que deram toda uma força, como o meu amigo aqui, o Rodrigo Damasceno, que recebeu uma mensagem de um cara que eu tenho um carinho muito grande, Aham, meu mentor praticamente, posso dizer, o Benomi, sim. né? E que isso foi um gatilho, foi a motivação Sim. para a E gente você, estar aqui. e sua mulher colocava você escutar, né? Digamos, essa meditação, essa Foi colocado hipnose, para me né? E escutar. tudo. Sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas É, foi não, mas colocado. tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas para você ver, né, o quanto é importante, né? E assim, e o que você estudava, Uhum. né? Você conseguiu usar isso também, graças a Deus, para se recuperar, né? E conseguir vencer uma coisa que. Saul, e isso foi mais desenvolvedor dentro de mim, foi quando eu cheguei na minha casa. Eu não levantava nenhuma colher direito. É Eu por causa do levantava com muita tempo, né? dificuldade. Sim. Para mim, andar era na cadeira de roda. É que se perde muito músculo, né? Por estar no Eu UTI. tive isso, eu tive que trabalhar com a fisioterapeuta, tudo. Sim. Me deram 2 meses para me voltar a andar. Mas pela força que me deram, por todo o amor, o carinho, e pelo que eu queria, com 16 dias eu já estava correndo, Aí, Caramba, poxa, incrível, né? que né? massa. E muito uso da auto-hipnose e do mindfulness. Isso Sim. foi um dos principais focos, né? Foi até parte de um livro, né? Os Aham. colegas aqui Sim, conhecem. eu tenho. Sim. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui e deixar essa mensagem para todos que vão acompanhar em algum momento da É, sua vida, que primeiro que dá importância dessas duas práticas que são extremamente efetivas, que tem um embase científico, né, e tem diversas pesquisas que hoje fundamentam a importância dessas práticas e que tem a regulamentação sim. hoje do nosso Conselho de Classe, Conselho Federal de Psicologia, e como você falou, Leonardo, e certamente o Rodrigo corrobora dessa ideia, né? É, tem um campo aberto para se atuar, mas desde que tem um trabalho de supervisão, né? Um acompanhamento Formação. continuado, uma formação que ela é permanente, né? Tem a formação básica, como vocês pontuaram, para da parte da hipnose, mas ela tem que ser continuada porque às vezes isso pode em alguns processos, né, talvez atrapalhar ou deixar algumas vulnerabilidades na vida Sim. do paciente, né? Eu queria que vocês falassem rapidamente ressaltar essa importância, principalmente para quem é o profissional da psicologia que tem interesse ou que trabalha com isso, e assim como também eu tenho interesse em fazer essa prática. Quem que eu devo fazer? Para onde é que eu vou pesquisar? Quem são essas pessoas? Eu queria que vocês pudessem reforçar mais ainda isso para quem está nos acompanhando. Bom, isso. Primeiro, procurar institutos sérios, né? Tem a Associação Brasileira de Hipnose, o Rodrigo faz parte, eu faço parte como consultor de revista científica lá, sou convidado, então algumas pesquisas, quando entro como, na verdade, colaborador, né? Consultor ad hoc. E nesse ponto também a formação é fundamental. Então, assim, como eu falei, a Sociedade Brasileira de Hipnose, entre outras entidades, né? Só O emerge. Instituto, só emerge, você tem vários ambientes, também profissionais autônomos que trabalham com formação adequada, desde que tenha formação. Então, no mínimo, você tem que ter um curso de formação inicial de 40 horas, credenciada por alguém que esteja formação. A partir daí, você pode, na verdade, desenvolver suas formações complementares. Essencialmente, a gente sugere que seja feito por psicólogos ou psicólogos da nossa área, porque, Sim. na verdade, veja, você vai trazer uma linguagem própria da hipnose voltada para a psicologia, com as demandas da psicologia. Sim. Né? Então, sabemos hoje quem pode fazer o uso da hipnose na área de saúde são médicos, né? Odontólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, farmacêuticos, né? Psicólogos, ou seja, porque são áreas que as resoluções permitem com formação adequada. E cada um nessas áreas vai trabalhar seu limite. Por exemplo, né? No caso, o odontólogo vai trabalhar muito focado na dor, o estresse, o psicólogo vai trabalhar com as questões psicológicas, de personalidade, e a gente tem que saber aonde
por essa área. Durante muito tempo eu dei formações de curso, de treinamento também, desde o ano 2000 que eu faço, né, fazia os treinamentos, dava os cursos também e fazia meu aperfeiçoamento também, né, e a partir daí é importante que se busque essa formação, pessoas adequadas, principalmente, ou seja, nós vivemos no Brasil, está dentro da América Latina, tem uma desigualdade social muito grande, nossa classe tem que ralar muito, porém, às vezes a gente fica sujeito a fazer cursos de qualquer tipo, de qualquer sorte. Então, é importante também que a gente tenha, esteja motivado a fazer, que procure dentro da sua realidade e possibilidade, alguém que esteja mais né, acessível do ponto de vista financeiro, mas também que a pessoa tenha a formação adequada na psicologia para essa área, porque isso é fundamental, né? Porque a partir de então vai fazer fortalecer que sua prática enquanto psicólogo na hipnose seja uma prática coerente. Sim, sim. E reforçando a fala do Leonardo, excelente fala, nós precisamos entender que a supervisão ela faz parte e é importantíssima, não só dentro da hipnose, como da TCC, em todas as áreas, nós precisamos ter a supervisão de um profissional habilitado e que tenha mais conhecimento do que a gente, é o ideal, né? Para que não tenha nenhum tipo de falta dentro do processo da busca do conhecimento. E por que eu digo isso? Só reforçando para os colegas, para os alunos, pessoal, as IAs, elas são muito importantes dentro do trabalho, mas nós temos que ter muito cuidado. Não vou citar nomes específicos, porque isso não é nem legal, mas os aplicativos, eles são para colaborar com o trabalho do psicólogo. Nós não podemos substituir a supervisão por estruturas e protocolos que são previamente montados por algoritmos de comandos que estão sendo colocados dentro de alguma estrutura de IA. Por que eu estou falando isso aqui? Nós temos que ter os preceitos éticos, está aqui o nosso código de ética que diz de uma maneira clara, de buscar a formação adequada, como o Leonardo estava falando, e independente da formação, você também ser um exemplo naquela atuação. Sim. Porque pessoas vão estar precisando do seu trabalho. E essas pessoas querem serem cuidadas. Não querem ser ali um momento de entretenimento para alguém ou também algum momento da pessoa estar aprendendo. O momento de aprender não é ali. Sempre nós estamos aprendendo algo, mas não nesse momento. Esse momento é de dar cuidado a quem precisa de cuidado. Então, a minha fala aqui é mais um reforço sobre a importância da supervisão, independente da área da hipnose, do mindfulness, dos tipos de terapias que vão sendo utilizadas ali, baseado em evidências ou não, que alguns trabalham assim também, né? Mas sempre seguindo os preceitos do nosso código de ética, que, ao meu ver, isso é fundamental. Independente da hipnose ou de qualquer processo terapêutico, o código de ética, nós temos que não só validar, como seguir. Ética é importantíssimo. Isso é muito importante, realmente, o que você falou, Rodrigo, Leonardo. Essa questão do respaldo profissional, né? Muita gente vê, porque nós acabamos aqui de discutir a hipnose, a mindfulness, como essa ferramenta que pode ser de extrema relevância para o uso, né, dentro do ensaio terapêutico, uma técnica com um potencial incrível, desde que seja realizada com destreza, com ética, né, consciência, né, para uma pessoa qualificada. E assim, hoje a gente tem um boom aí de vários, a gente fala de psicoterapia, fala muita coisa, de terapias, mas falando de hipnose, hoje nós temos um boom de formações que por pessoas que não são nem profissionais formados em nenhuma área, né, que se dizem como terapeuta, alguma coisa, e estão trabalhando a hipnose. Além de todo o risco que pode ter, nós, psicólogos, passamos o quê? 5 anos estudando a mente e o comportamento. No mínimo 5 anos estudando a mente e o comportamento. Lá na UESP, nosso foi 5 anos e meio. 5 anos estudando a mente e o comportamento. Nós temos o nosso código de ética aqui, né? O nosso código de ética aqui para poder nos orientar, né? E defender principalmente a sociedade. Porque o código de ética ele não é sobre nós. Com certeza. Né? Ele é sobre a defesa de nós, enquanto psicólogos, defendendo a sociedade da nossa prática.
né? Que ela tem que ser uma prática ilibada. E aí, o que vocês acham assim do risco que isso pode, que essa técnica utilizada por pessoas sem qualificação, sem supervisão, pessoas que não têm formação nenhuma, né? Que, sei lá, comprou uma apostila aí e bota na internet, que hoje a internet é terra sem lei, né? Eu sou hipnose. E aí, Só fazendo uma ressalva. Saúde protege até o profissional. sim, Sabe por quê? Sim, claro. Porque quando a pessoa não tem uma formação que tem uma base para isso, Ainda não. ele vai responder a quem? Sim. A polícia. Aham. Nós não, vamos responder para um conselho. Sim, é um conselho. Então isso é muito grave. Tem que usar o que a gente nós pode. Temos que usar. Perfeito, perfeito. Pegando a deixa do Rodrigo, então vamos entender o seguinte: nós estamos aqui num podcast a convite do Conselho Regional de Psicologia, Sim. que pertence ao Conselho Federal de Psicologia, que é uma categoria. Essa categoria está dentro do Brasil. Então ela faz parte também, a gente está falando agora, quando você fala de psicologia, a gente está falando de uma categoria específica com suas características próprias. O que você pergunta, ela sai um pouco da esfera, está falando de mercado. Sim. O mercado não tem a ver só com uma resolução, não tem a Sim, ver sim. apenas também, né? Sim. Então o mercado tem a ver com a legalidade, com a nossa legislação brasileira maior. Sim. Né? Então, na verdade, né, que todo livre, mundo é livre para fazer. A questão é que, enquanto psicólogo, eu tenho que seguir justamente as orientações do Conselho Federal de Psicologia, não do mercado. É claro que as pessoas têm a liberdade de escolher como querem. E também existem outras formas também de praticar a hipnose fora do Conselho Federal de Psicologia, Sim, sim. onde entra as questões das brechas jurídicas, das Sim, leis, né? sim. Aí cada pessoa dentro da sua realidade, da sua capacidade de pensar, né, que fique à vontade. Porém, né, a gente tem que usar, na minha formação, nossa formação, dentro dessa área, no caso o psicólogo ou o odontólogo da área da resolução, ou o médico, sim, né, sim. o fisioterapeuta, o enfermeiro. Então, essas resoluções nos ajudam também a ter esse olhar. As pessoas que praticam, vamos colocar, do ponto de vista legal, elas não estão ilegais, porque algumas estão amparadas dentro de alguns conselhos de terapeutas holísticos, do trabalho. Então, veja, a questão a gente tem que saber distinguir para não confundir. Sim, né? sim. Então, aí por isso agora, a formação adequada, no caso, a gente está falando da hipnose Sim. mindfulness, enquanto uma prática que mostra um resultado profissional, técnico, científico, aí é outra coisa. Sim. Né? E isso sim, aí são questões, veja, a busca que nós tivemos de poder estudar, né? Sim. Não só tem isso, teve falhas, erros ao longo do caminho, porque para aprender não se aprende só acertando, né? Sim, Normalmente sim. as revistas científicas vão mostrar em linhas gerais os acertos, os trabalhos bem elaborados, mas muitas publicações que não são aceitas, não é que são ruins, é porque na verdade não estão dentro daquela linha para mostrar os resultados, mas alguns resultados são controversos pela complexidade. Sim. Né? Sim. Então, assim, outros profissionais usam, mas dentro da sua perspectiva não compete a mim. Compete Sim. a mim, na verdade, dentro da categoria e o Conselho de Psicologia, a resolução, ela também, ela é fluida, ela vai mudando. Sim. Veja, antes de 2000, né, não era tinha- oficialmente o psicólogo utilizar a hipnose nesse Inclusive, a sentido. odontologia e medicina regulamentou antes da gente. Isso, exato. Então, a partir dessa resolução, eu só deixei um adendo importante, que um tipo de hipnose utilizado e aceito pelo Conselho foi a hipnose ericksoniana, que é importante ressaltar que vem de Milton Erickson, né, que é o pai moderno da hipnose, que ele conseguiu mostrar, por todo o seu histórico, a funcionalidade da hipnose, como a hipnose funciona do ponto de vista clínico, como ela funciona do ponto de vista neurofisiológico. Então, ele é uma pessoa importante que fez uma atualização enquanto psiquiatra, mais voltado para a psicoterapia, de mostrar a hipnose dentro de um contexto, né, de responsabilidade com suas possibilidades e limites. Sim. Porque e a qualificação é o segredo, né? Porque você sem qualificação, sem o entendimento devido, poderá deixar algumas marcas, né? No uso indevido, né? Com certeza. Dessa ferramenta, né? E a gente vê isso. Então, assim, o que a gente recomenda, assim, eu também utilizo ela, né? Na minha pesquisa de mestrado, né? Eu tive a honra do professor Leonardo participar lá da minha banca, né? De defesa do mestrado. E foi justamente sobre o uso de mindfulness e meditação guiada, né? E o impacto no perfil comportamental dos adolescentes ali na escola pública do interior do Piauí. E a gente conseguiu, em 8 encontros, evidenciar em grupo experimental, controle,
o quanto essa prática melhorou de acordo com as avaliações psicométricas que a gente utilizou, né? A atenção melhorou, diminuiu a ansiedade drasticamente, diminuiu depressão drasticamente, diminuiu raiva, aumentou a autopercepção de felicidade em 8 encontros de menos de 50 minutos dentro da sala de aula. Então, assim, são técnicas realmente assim, que têm um potencial, se utilizado dentro do zelo, da ciência e do respeito, né? A gente pode ter ganhos substanciais utilizando essas ferramentas. Permita um rápido adendo, né? Assim, a gente está falando de pesquisa, e aí não é fazer missa de corpo presente, mas o Saul fez um trabalho belíssimo. Veja, aqui no interior do Piauí, em Piripiri, né, falar é bonito, é legal, mas fazer, ele fez um trabalho de pesquisa, né, onde mostrou a importância justamente de usar mindfulness para lidar com a questão de saúde mentais gerais aqui, Sim. especificamente a ansiedade nos adolescentes, e um trabalho bem feito, que foi uma dissertação de mestrado, que virou uma produção científica, e publicado numa revista científica de renome, que é uma revista espanhola. Né? Quero parabenizar, depois vocês dêem uma olhada, Saul Neres, dêem uma olhada aí, que é importante. É uma produção, gente, veja, importante, né? É reconhecido, isso é muito legal no mundo, ou seja, uma revista científica séria, onde não sabe quem é o Saul, mas viu que foi um trabalho de qualidade. Veja, isso é muito importante. Isso é fazer ciência e mostrar a importância disso para poder ser generalizado. Agradeço muito sua participação, né, pelas suas orientações, né, meu eterno mestre aqui. E reforçar também, acho que uma coisa muito importante que todos nós aqui temos em comum, é que a psicologia piauiense em evidência. Né? Sim, sim. Não só aqui na capital, em Teresina, mas de norte a sul, e que os nossos trabalhos, eles ecoam aí por locais que a gente não tem dimensão, né? E para outros países. Então, isso é muito importante. E dar continuidade disso, né? De que está se fazendo outras pesquisas. Rodrigo falou, vai vir novidade aí em breve. Muitas. Estão vindo algumas coisinhas aí também. Leonardo está lá de uma forma continuada no desenvolvimento das suas pesquisas dentro de uma universidade pública aqui do nosso estado. Então, reforçar isso, né? E aí a gente sintetizando aí para nossas partes finais, vocês têm aí alguma perspectiva, o que vocês podem trazer aí de spoiler ou alguma novidade aí para a psicologia piauiense dentro do que vocês vêm desenvolvendo aí no estado do Piauí? Que envolva aí a psicologia, a hipnose, mindfulness e a psicologia comportamental, a nossa ciência. A gente vem estudando e investindo muito na ciência da psicologia, da hipnose, pautada com a IA. Esse trabalho voltado com estruturas, aplicativos que vão dar uma ênfase dentro de um trabalho onde vai ajudar nos processos de evidência, não substituir, que IA não substitui ninguém. Eu gosto muito de dizer que a IA, elas pode até substituir alguém, mas alguém que saiba mais utilizá-la, né? E isso é muito importante, não só para todos nós, mas dentro do trabalho do profissional. Eu uso muito a IA dentro do meu trabalho. Eu tenho IA dentro do meu consultório. Eu utilizo a IA para facilitar o trabalho na dinâmica, desde o paciente entrar em contato comigo e ao final do tratamento. E eu digo isso porque a IA, sendo bem utilizada, ela só vem a ajudar. Mas, independente disso, sendo bem objetivo, os aplicativos a gente sempre está buscando. Agora mesmo nós lançamos uma nova versão do aplicativo da nossa clínica, onde lá dentro a pessoa registra pensamentos, emoções dentro da estrutura do modelo cognitivo comportamental, trabalho com a IA, inteligência emocional. Então nós hoje estamos muito investindo nesse ponto, onde nós estamos associando isso dentro da nossa escola EAD, que lá dentro também vai estar divulgando os nossos e-books que estão vindo aí, para quem estiver à disposição para entender. Tem muita coisa boa, hein? Fomentando. E esses livros estão vindo aí, como eu disse, 3 livros. Eu gosto de dizer que é um presente que vem aí para a Semana do Psicólogo, tá? Que todos nós precisamos entender melhor, né? Principalmente a parte de psicopatologia, apesar de ser uma estrutura mais fundamental, sempre é interessante nós visualizarmos. E
dentro disso é o que nós estamos buscando trazer aí para os profissionais dentro desse ano. E como que você, assim, vê aqui, como que vocês aqui do Piauí, né, que o Leonardo falou, que é o ADOC lá da sociedade, e você é o diretor da Sociedade Brasileira de Hipnose Médica, né? Hoje nós somos o diretor... Como é que você aqui do Piauí, né, vê isso, né? Tá, vamos lá. Hoje eu sou o diretor da Sociedade de Sou diretor de Psicologia da Sociedade de Hipnose Médica do Estado do Rio de Janeiro. Nós sempre estamos conversando e procurando mobilizar bastante essa questão da hipnose. E essa questão da IA na hipnose. Sim. Nós estamos sempre investindo nisso. Para quem não sabe, vou até dividir aqui, eu estou fazendo um curso de engenharia em inteligência artificial. Que é justamente para me usar para potencializar a psicologia. Tá? É que eu estou buscando fazer isso dentro desse enfoque. Eu trabalho muito com a tecnologia. E antes da psicologia ser liberada no mundo online, eu já atendia, claro, seguindo os preceitos éticos e sempre conversando com o federal. Sim. Mas por que eu digo isso? Porque foi de 10 anos para cá, mais ou menos, eu não sei exatamente a data, que o online começou a ser utilizado. Teve uma resolução primeira, falando sobre atendimento de telefone, aí depois aí teve um momento do EPSI. Justamente, que tinha que cadastrar um site, tinha que fazer um site, aí foi assim, né? Então é uma realidade que está cada vez ganhando mais evidência e que nós precisamos entrar, aprender, mas com ética. Esse código aqui não é de enfeite, né, Saul? Todos nós seguirmos. Inclusive, todo mundo tem que ter, né? Um lá no seu consultório, você tem que ter lá. E o federal até estipulou agora aí uma resolução de como usar a IA de uma maneira responsável. Saiu essa semana. Isso, saiu essa semana. Orientação para as inteligências artificiais. Nós temos que usar com responsabilidade. IA não substitui nada. Eu atendo pessoas fora do Brasil e supervisiono. E algumas pessoas que eu supervisiono chegam muito falando, principalmente dos países daqui sul-americanos, que estão utilizando a IA como supervisor. Mas quando vão ver, realmente não estão dando conta, porque se baseiam na falta daquela mão. A IA não tem a mão. Ela tem apenas uma estrutura protocolar da coisa que foi inserida através de algoritmos. E isso não é realidade. Como o professor Leonardo falou, né? É sobre pessoas, sobre relação de pessoas. Justamente, né? Sobre emoções. Né? E por mais complexo que você conseguir fazer isso, acho que a IA realmente é muito interessante para facilitar, para você ganhar tempo, muita coisa, né? Sim. Muita coisa ali, para você organizar a sua agenda, para questão de atendimento, né? Ali, por exemplo, de secretário ali, né? Tem muito isso. Eu fiquei maravilhado um dia desse, a pessoa pegou e me mostrou. Eu conversei com a pessoa, e aí lá no final ele pegou e disse, agora sou eu. Era só minha secretária eletrônica. Eu digo, peraí. Se você ligar pro meu consultório é assim. Eu digo, como é? Né? Eu fiquei maravilhado com o quanto isso pode economizar o tempo para poder a gente usar esse tempo para focar em outras coisas. Como, por exemplo, produzir ciência, estudar mais, né? Então, assim, bem legal, bem legal. E o professor Leonardo, me diga aí como que são aí as perspectivas aí, também que você está aí como coordenador desse laboratório, né? Que é o pioneiro aqui no estado, né? E assim, eu desconheço de outro aqui no Nordeste, se tiver algum, mas assim, o laboratório de neurociência, eu queria que você me falasse aí como que é produzir ciência no Piauí, numa universidade pública, né, de ter peito e coragem para poder fazer ciência numa área tão ampla e importante e atual como a neurociência. Eu fui picado pelo vírus da pesquisa, né, e às vezes a gente se deixa tocar por isso para poder produzir, né, produzir conhecimento é diferente. Como o Rodrigo Damasceno falou, o Piauí produz coisas interessantes, é muito legal. Então, nesse ponto aqui,
a gente tem um cuidado que para produzir conhecimento na universidade é mais rigoroso, é cauteloso, né? As pessoas querem, às vezes os alunos estão empolgados, querem fazer as coisas, mas demora, que cada projeto de pesquisa tem que ter bem definido a área que você vai trabalhar. Então, o Laboratório de Neurociência Cognitiva, né, do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Piauí, a função é justamente fazer a integração entre a psicologia e a neurociência, né? E nós temos algumas linhas de pesquisa, tá? Então, dentro da linha de pesquisa, que é outro momento que a gente pode falar, porque tem um trabalho em andamento, que é uma pesquisa extremamente importante, né? Já tá, que a gente pode colocar vídeos para vocês verem depois, né? As cirurgias que são feitas, onde a gente acorda o paciente durante a cirurgia para fazer a avaliação neuropsicológica, é um dos carros-chefes que nós estamos trabalhando no momento lá, né, de desenvolver essa relação da psicologia, ver a importância, né, apesar de todo o aparato tecnológico, né, dessa relação do Laboratório de Neurociência com o laboratório de pesquisa de núcleo de tumores do Hospital São Marcos, coordenado pelo professor doutor, né, Nazareno. Então a gente faz um trabalho em conjunto, onde os alunos de psicologia tem junto com o professor Damasceno, a gente tem esse conjunto do Laboratório de Neurociência Cognitiva, né, eu e o professor Damasceno, ele colaborador enquanto neuropsicólogo, né, e o núcleo de estudo de pesquisa do Hospital São Marcos, né, tumores, e onde o aluno de psicologia tem acesso aos residentes, né, de neurocirurgia. A gente faz um trabalho em conjunto, né? Então, durante o processo cirúrgico, né, ocorre que a gente acorda o paciente com todo aquele processo, onde acordado a gente consegue fazer um processo de interação que consegue fazer algo significativo, que é de manter os pontos principais, ou situações que não podem ser, deixar de aquela vida daquela pessoa como essenciais, né? Então, por exemplo, um músico, né, que área a gente pode ativar ali, que não pode dificultar. Em alguns momentos, para testar, a gente usa os testes neuropsicológicos devidamente validados, em alguns momentos, um instrumento para a pessoa tocar. Isso eu acho que para outro momento, porque é um trabalho grande que está em andamento, está numa pesquisa que foi, inclusive, uma pesquisa financiada pela universidade, um projeto chamado ESPTEC, que é uma pesquisa do laboratório, né? Por isso que o laboratório foi fundado como um dos motivos. Então, ela segue todo o protocolo rigoroso de financiamento, né, da universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa, que está em andamento. Quando terminar, nós vamos publicar e falaremos com mais delicadeza. Então, uma das linhas de pesquisa é essa. Outra linha de pesquisa que mais tarde vamos colocar, porque, né, eu estou focando no momento agora também de estudar epistemologicamente, porque algumas coisas novas que estão chegando não são tão novas, né? Entende que talvez são novas, mas o mercado ele coloca isso, e muitas vezes a gente coloca essa perspectiva. Eu ensino psicologia cognitiva, por exemplo, desde 2003, né? E desde 2004 que eu falo, né, enquanto psicólogo cognitivo, das ciências cognitivas, da inteligência artificial associada à inteligência humana, ou seja, pesquisa já falava isso há muito tempo, é algo, porém, né, experimental, com pesquisa. O que acontece hoje com esse boom das IAs, né, é que, na verdade, ocorre todo mundo querer entender como funciona e trazer, né? Então, na verdade, tem sua delicadeza. Então, eu tenho muito cuidado epistemológico, que tudo que é novo, nem sempre a novidade, de fato, ela é profunda, às vezes é uma coisa antiga, às vezes o mercado ele usa isso para colocar. Então, no laboratório também a gente tem uma linha de pesquisa que os alunos trabalham com PIBIC, né? E acabamos de terminar um PIBIC, que foi de 2024 a 25, um aluno Matheus, onde ele entende tecnologia, e a gente quis trabalhar, ver qual a contribuição da IA para a formação do psicólogo. Então, foi um resultado, já tem resultados agora, vamos publicar, ou seja, um trabalho interessante que está sendo justamente, ele perguntou o spoiler, está sendo colocado em uma revista da nossa área grande, né, e que mostra resultados importantes. Junto com isso, o Matheus, a gente está desenvolvendo também, né, chatbots para fazer uma melhor aprendizagem dos alunos de psicologia e também na clínica. Então, é um trabalho, ele entende muito, ele estava muito, né, empolgado. Só, antes de a gente colocar o chatbots, eu quero que a gente entenda, você entenda o que é a IA de fato, vamos ver qual é o ponto. Então, um trabalho belíssimo que o Matheus fez para um aluno do terceiro período, sabe, que entendeu de inglês, ou seja, a gente pegou só revisões sistemáticas, pesquisas de laboratório de IA associadas a isso. Um trabalho bonito, né? A partir de agora, o que a gente vai fazer com isso? Associado a esse processo, né, nós estamos agora em off, porém, desenvolvendo uma pesquisa multicentro internacional que envolve Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul e França, onde nós estamos desenvolvendo uma psicoterapia específica, e essa psicoterapia, brevemente a gente vai falar, e essa psicoterapia a gente pretende trabalhar
como a IA pode ser associada com o humano, o terapeuta, e em que momentos a IA pode ser útil nesse processo. Sim. Ou seja, é um trabalho multicêntrico Sim. que estamos elaborando com pesquisadores da área da psicoterapia, da psiquiatria e também da inteligência artificial. É um trabalho pioneiro, estamos assim, estamos discutindo internacionalmente os protocolos, né, como é um trabalho multicêntrico que envolve isso, ou seja, talvez seja um dos primeiros trabalhos, né, onde vai desenvolver um projeto de pesquisa focado para isso, né, dentro dessa área. Então, também, quando as coisas estiverem acontecendo, falaremos de forma correta. Em Tá breve certo? vamos ter muitas novidades, né? Exatamente. E pode ter certeza que a gente vai tentar compartilhar o máximo aí, Sim. enquanto conselho, também para toda a comunidade aí da psicologia piauiense. Queridos amigos, a gente está aí na nossa parte final, nosso papo... Tem muita coisa aí que a gente ainda não, pode aqui dá falar. para 2, 3, 4. Mas agradecer aí pela oportunidade de vocês, né? Certamente é um momento de muita riqueza e de muito orientações, né, e conteúdos de cunho científico extremamente valiosos, né? E que isso a gente precisa sempre reforçar, e é o lema nosso, né, que a gente sempre gosta de reforçar aqui nas nossas atividades enquanto conselho, né, da prática baseada em evidência e sempre levar um rigor ético e científico. E muito obrigado aí pela participação de vocês, né? E vou passar aqui para o nosso querido presidente para ele fechar aí esse nosso podcast. Bem, meu querido colega aqui, irmão conselheiro aí, o Rodrigo Damasceno, meus queridos convidados aqui, Rodrigo Lopes, meu querido mestre, por mais ser doutor, mas mestre que me inspira, Leonardo. Assim, eu fiquei muito feliz em ver aqui, em ter esse momento, né? Porque nós falamos aqui, o quanto vocês falaram do zelo que vocês têm pela nossa profissão, baseada na ciência, baseada na ética, na pesquisa, né? De produzir conhecimento. E eu tenho a certeza de que quanto mais psicólogos e psicólogas se apropriarem desse desejo de valorização e de buscar e de fomentar o conhecimento, mais nós teremos uma psicologia fortalecida, enraizada nessa prática, baseada em pesquisas científicas, e aí sim, a gente vai ser uma psicologia forte, onde a gente vai ter lugar para todos os profissionais conseguir desempenhar com zelo, sempre pautado na ética e nunca se esquecendo da importância da ciência. Eu acho que aqui o maior aprendizado, né, Rodrigo, é justamente esse, né, de que vocês estão deixando aqui para a gente valorizar ainda mais a ciência, viu? Muito obrigado mesmo, contem conosco aqui e fora daqui, né? E fica o convite, né, para todos os queridos colegas psicólogos e psicólogas de nos acompanharmos aí nas redes sociais, né, nas plataformas, tanto nas plataformas no YouTube, no Spotify, tá? Nos canais oficiais do CRP 21. Eu convido você a nos acompanhar, estar sempre percebendo e observando esse fomento da ciência e da prática e do fazer da psicologia, que esse é o nosso maior objetivo, né? Muito obrigado e até o próximo Psicast. Thank you.